Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao último episódio da maratona O Início da Jornada, RPG para Iniciantes. E nela vamos aprofundar as informações para mestres, mostrando alguns tipos de campanha que podem ser utilizados em mesa. Principalmente, nesse caso, campanhas que se relacionam com o estilo sandbox, que eu falei aí no último vídeo. Então, estão prontos para ver alguns tipos de campanhas alternativas? Fiquem com a gente! Retomando o assunto do último vídeo, onde falamos aí um pouco sobre sandbox, lá eu explicava que esse tipo de cenário ou esse tipo de aventura trata de ter vários locais descritos, né, para os aventureiros poderem visitar e poderem explorar e o mestre criar esses locais e os jogadores explorarem na ordem, né, que eles preferirem. Falando sobre então esse tipo de cenário, hoje a gente vai tratar sobre algumas variações disso que são bastante interessantes. E a primeira dela é o Hexcrawl, que é uma variação de um cenário sandbox, onde o mapa do cenário proposto ele é dividido em hexágonos, e cada um desses hexágonos é então descrito, né, em seu bioma, né, em sua vegetação que possui ali, e o mestre também pode preencher vários desses hexágonos aí com assentamentos, masmorras, né, alguns encontros específicos, né. Já outros podem não ser preenchidos e tendo apenas ali o tipo de bioma que é encontrado naquele hexágono. É bastante comum que esse tipo de jogo ele não tenha um objetivo definido, né, no caso aí do Hexcrawl, e seja mais voltado apenas para a exploração, ou seja, os jogadores exploram hexágono por hexágono, descobrindo quais são as criaturas que ali vivem, né, se existe algum tipo de construção, alguma coisa ali, né, e depois explorado ali um hexágono, né, ele então mapeado, digamos assim, eles podem partir para outro. Nesse tipo de jogo é bastante também comum que algumas características assim sejam utilizadas, como a questão, por exemplo, do tempo de viagem, né, a distância percorrida em um dia, né, a questão também de sobrevivência, né, a aquisição de água, comida. Então são algumas coisas que nesse tipo de jogo, por ser um jogo de exploração, sejam mais relevantes. Ah, então o Hexcrawl ele tem um feeling, né, uma pegada um pouco diferente do jogo comum, né? Ele não costuma ter um roteiro, né, de início, meio e fim de campanha, e o objetivo é mais os jogadores irem explorando aí hexágono por hexágono do mapa e descobrindo o que encontra em cada um. O que também pode gerar a questão um pouco de desequilíbrio, né? Muitas vezes, ao entrar em uma região nova, em um hexágono novo, os jogadores podem, por exemplo, ter algum encontro aleatório e encontrarem criaturas muito mais poderosas ou muito menos poderosas que eles, né? Uma coisa que é comum em certos tipos de jogo, mas em outros pode parecer um tanto estranho. Bom, no caso do Hexcrawl, nós não temos então o marco, né, de objetivo ou de final de campanha ali, e muitas vezes o objetivo pode ser os jogadores explorarem e também tentarem criar novos assentamentos aí, criar aí o seu próprio reino, né, construir o seu próprio castelo e povoar uma região. É uma das formas de jogar o Hexcrawl. É um jogo bastante interessante, é uma variação das campanhas mais comuns aí de RPG, mas que foi criado pelo próprio Gary Gygax, né, e que tem aí alguns adeptos, né, dessa questão de exploração.
ou também mesmo em certas campanhas que não sejam especialmente de hexcrawl, ou seja, essa campanha de exploração, muitas vezes certas regiões utilizam esse elemento aí da exploração de hexágonos para regiões menores, né, dentro aí de uma campanha maior, para definir ali o que os jogadores encontram em certo local. Então o hexcrawl é um assunto bastante extenso, bastante interessante e que vale a pena aí dar uma atenção, principalmente se você já jogou aí algumas vezes, já teve alguma campanha padrão, pode achar uma variação bastante interessante aí dentro aí do RPG. Principalmente no RPG medieval, que é mais utilizado, mas também pode ser bastante interessante usar aí o hexcrawl em campanhas futuristas, né? Campanhas pós-apocalípticas. Tem também, às vezes, alguns jogos que utilizam esse tipo de recurso aí em jogo. Vamos falar então sobre uma outra variação de campanha que pode ser bastante interessante. O Point Crawl. O Point Crawl ele é uma variação do Hexcrawl. Diferente do Hexcrawl, onde nós temos um mapa inteiro dividido todo em hexágonos que podem ser explorados pelo jogador, no Point Crawl nós temos pontos de interesse ligados normalmente por linhas e representam os pontos onde os jogadores podem explorar dentro daquele mapa. E que são pontos onde o mestre definiu que existe algum encontro, alguma coisa que seja do interesse dos jogadores. No Point Crawl é uma variação que reduz um pouco ali o fator exploração, já que os jogadores não vão explorar ali detalhe por detalhe, ou seja, hexágono por hexágono, como no Hexcrawl. No entanto, ele tem a vantagem de, por exemplo, os jogadores não entrarem em locais que não tem nada de interessante. Né? No Hexcrawl, muitas vezes pode acontecer deles explorarem algum hexágono que simplesmente não tem nada ali que vai ser do interesse deles. Não existe uma masmorra, um assentamento ou mesmo algum encontro. Né? Então, pode ser simplesmente explorar por explorar. Já no Point Crawl, a ideia é que todo o local onde os jogadores vão ir vai ter alguma coisa de interessante ou alguma coisa de interesse. E os jogadores vão de ponto em ponto de interesse aí durante a sua campanha. Né? Ele é uma variação usada em alguns jogos ou por alguns mestres em suas campanhas e pode ser uma alternativa interessante ao Hexcrawl, né? Evitando essa questão de explorações que não levam a nada, né? Que pode acontecer em alguns hexágonos dentro do Hexcrawl. Então, dentro do Point Crawl, o mestre normalmente já vai ter definido ali o que pode ser encontrado em cada um desses pontos aí de interesse. Ou, claro, também esses pontos de interesses podem ser definidos aí por tabelas, né, de jogadas aleatórias, assim como já acontece aí no Hexcrawl. Então, o Point Crawl, o mestre tem esse, digamos, quase um fluxograma ali, né, desenhado ali no seu mapa, definindo ali de ponto ou qual ponto os jogadores podem percorrer e o que tem de interessante em cada um desses pontos. Ele é também um tipo de cenário, né, um tipo de partida também que utiliza o sandbox, né, como modelo para jogo, já que o mestre vai definir ali quais são os pontos que os jogadores podem explorar. E os jogadores vão definindo, né, o que eles vão explorando durante o jogo. A maior diferenciação é a forma de exploração que muda aí do Hexcrawl para o Point Crawl. É uma variação onde os jogadores partem de ponto de interesse para ponto de interesse, em vez de simplesmente explorar hexágono por hexágono aí do seu mapa. Né? Eu acho bastante interessante essa variação e pode ser explorada também junto aí com Hexcrawl, por exemplo, né? Ou ainda ser experimentado, né, depois do Hexcrawl, né, ou antes, enfim. Mas é interessante os jogadores e mestres experimentarem o Hexcrawl, experimentarem o Point Crawl e definir qual deles pode ser mais interessante. Ou mesmo utilizar os dois aí em campanhas diferentes ou em partes diferentes de uma mesma campanha em andamento. Né? Então, vimos aí o Point Crawl, que é uma variação aí do Hexcrawl.
Então, vamos agora falar aí sobre o nosso último tópico, que são sobre campanhas West Marches. Vamos falar então sobre talvez o tipo mais desafiador de campanha que um mestre pode realizar, que são as West Marches. Esse tipo de campanha, originalmente, ele trata de explorar um local, uma região, né, ou uma mega masmorra, né, sendo que essa exploração ela não é feita por somente um único grupo de jogadores, e sim por muitos jogadores, né, e que muitas vezes se alternam entre uma partida e outra. Esse tipo de campanha, eles normalmente não têm um grupo fixo, né, e a cada vez que o mestre jogar uma nova partida, for mestrar uma nova partida, esse grupo de jogadores pode variar. Inclusive é comum que jogadores tenham mais de um personagem, né, caso algum deles morram, e também pode acontecer em algumas dessas campanhas, principalmente muito grandes, de ter inclusive vários mestres, né? E esse tipo de campanha, o West Marches, ele se trata muitas vezes da exploração de um local, mas por vários jogadores, mas também de manter isso, esse local sendo explorado, essa região sendo explorada, ela sempre atualizada, sempre viva. Então, se por exemplo um dos mestres dessa West Marches fizer com que os jogadores na sua partida explore um templo e encontrem uma relíquia lá dentro, se um segundo mestre dessa mesma campanha levar outros jogadores a esse mesmo local, aquela relíquia não deve mais estar ali. Então, o West Marches ele tem essa questão de ter um mundo muito vivo, né? Onde vários jogadores podem jogar com mestres diferentes, né? Pode ter vários mestres no mesmo cenário, e isso tudo se alimentando aí as informações de um jogo para o outro entre jogadores, mestres e personagens, né? É muito comum que, assim como campanhas Hexcrawl, existe ali um quartel-general, um local ali de descanso para os aventureiros, e muitas vezes isso é utilizado para que os jogadores, né, os personagens, consigam dar informações sobre a exploração para outros, né, que vão explorar no futuro. Esse tipo de jogo, West Marches, hoje em dia ele é muito usado com os jogos OSR, né, os jogos aí baseados em versões antigas do D&D né, e outros jogos. Eles são utilizados para mega masmorras. Existem várias mega masmorras, né, que são jogadas aí como campanhas West Marches, onde por serem locais muito grandes, masmorras muito grandes, são utilizadas com vários grupos de personagens explorando locais diferentes aí dessas megas masmorras, né? E gerando campanhas interessantes, com mais de um mestre, né? A cada jogo, aquele grupo de personagens que está na mesa naquele momento explorando alguma coisa e trazendo informações aí para grupos futuros que vão explorar, né? Então pode muito acontecer também de termos jogadores, né, que participam de algumas partidas, de outras não participam, e essa campanha West Marches ela tem essa característica interessante que, independente dos jogadores que vão participar, ela sempre está, ela continua funcionando, ela sempre está em andamento na campanha West Marches. E se um jogador por acaso não puder participar de uma partida, um outro pode simplesmente substituí-lo sem problema algum, já que se trata de pessoas explorando uma região, né, uma masmorra gigantesca ou algo assim. Então, e os jogadores, então, na verdade é comum ter rotatividade nesse tipo de campanha, e jogadores não faltantes, ou melhor, faltantes não prejudicarão aí a campanha em andamento, já que se trata de eles explorarem ali no momento em que estiverem jogando, e outros grupos podem explorar os mesmos locais ou locais diferentes ali dentro do cenário proposto, né? Como eu disse, é um tipo de campanha desafiadora, principalmente se for apenas um mestre, já que ele vai ter que controlar vários grupos, vários personagens e vários jogadores. Então é muito comum que
esse tipo de campanha West Marches acaba tendo também mais de um mestre, que facilita aí o controle dos locais visitados, o que já foi feito, né? Quais personagens aí, vilões, monstros, né, já foram encontrados, no caso de criaturas únicas e foram derrotados. Então esse tipo de campanha ele exige aí um certo trabalho. E principalmente também a construção do local, né? Caso não seja usado algum módulo pronto, a criação ali desse cenário aí, sandbox, que vai permitir os jogadores explorarem, né, os vários jogadores e vários personagens explorarem, também dá um certo trabalho. Então é um tipo de campanha aí bem desafiadora para mestres, mas que pode ser aí uma experiência muito recompensadora, né? Até porque o mestre também ele pode ter a experiência aí de mestrar para grupos diferentes, mesmo se tratando aí da mesma campanha, ele mestrar para jogadores diferentes aí constantemente, né? Em vez de ter a experiência de mestrar sempre para o mesmo grupo. Então, campanhas West Marches aí, um grande desafio, mas que pode ser extremamente compensador. Bom, pessoal, então para concluir o vídeo, falamos aí sobre alguns tipos de campanha que podem ser utilizadas aí por um mestre, né? São tipos de campanha mais incomuns, mas que aí cada uma delas tem características que as tornam interessantes e que valem aí um teste, né, para os jogadores aí para o mestre algum dia. Bom, a nossa maratona então está encerrando com esse vídeo, né? O canal aqui do Coletivo voltará aí com outros vídeos relacionados ao RPG e eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam aí a maratona até aqui. E nós vemos aí então mais pra frente falando aí de RPG e gostaria de dizer que espero que tenha ajudado aí a todos vocês e que isso faça com que vocês todos joguem RPG, joguem bastante, pratiquem, porque é um hobby saudável. Então, pessoal, agradeço a todos e até mais.